Salve família, e aí? Suave? É o seguinte, a gente vai fazer um react de um vídeo que eu tô querendo ver há muito tempo e um mano até aqui do canal já solicitou também. Então, sem mais delongas, a gente vai analisar e vai também reagir ao vídeo Os Furos de Roteiro Mais Absurdos de Hunter x Hunter, do meu mano Daniel Moraes. E sem mais delongas, vocês estão ligados que aqui é o seguinte, esse é o canal do mano, eu já sou inscrito, já deixei o like, vou deixar o vídeo na descrição, então vamos pra cima assistir esse vídeo maravilhoso porque eu tô muito curioso. E, sem mais delongas, bora dar o play. Profundos, às vezes até parecendo que são vivos de verdade. Pra gente que é fã de Hunter x Hunter, é bastante comum ver outras pessoas falando que é uma obra superestimada, que não é tudo isso e que tá cheio de furo de roteiro. O que pra gente que gosta tanto da obra soa muito estranho, já que Hunter x Hunter é um dos poucos shonens que consegue ser tão complexo, profundo, imprevisível, sem deixar de ser divertido. Mas como aqui é um Sim. espaço aberto pra gente discutir sobre essas coisas, inclusive quando não parece fazer sentido, vamos ver com calma se isso realmente tem algum fundo de verdade. Então bora analisar junto os 10 maiores erros da obra e descobrir se Hunter x Hunter é essa peneira toda que algumas pessoas falam. Pra começar, a gente... Caraca, que loucura, né, velho? Eu fico surpreso que um monte de gente fala que tem um monte de furo de roteiro. E eu assisto, eu gosto de analisar personagens, conteúdo, e sinceramente, eu não lembro. Eu lembro de uma outra adaptação que ficou meio furada no anime em relação ao mangá, mas é muito pouca coisa mesmo. Ele é um anime muito complexo, muito completo. Mas vamos ver o que o pessoal fala aí que eu tô curioso. precisa entender um pouco mais sobre o estilo de escrita do Togashi, que é o criador de Hunter x Hunter. E para isso eu vou usar uma metáfora bastante popular nesse meio da escrita que foi criada pelo criador de Game of Thrones, ou melhor, das Crônicas de Gelo e Fogo, o George R. R. Martin. Nome difícil da porra. George R. R. Martin. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. O ponto Daniel, a minha pronúncia de inglês é péssima. Então, irmão, não se sinta chateado, tá? Detalhe, esse moleque é muito carismático, mano. Puta, gosto demais do conteúdo dele. Cara da hora. é que para ele existem basicamente dois tipos de escrita. O estilo arquiteto, que é onde o escritor já tem uma ideia bem clara de onde ele quer chegar com sua história, quais os temas que ele quer trabalhar, e por isso ele consegue pensar detalhadamente nos mapas da história, na geografia, nos idiomas, às vezes até criar um idioma só para aquela história. Estilo então, Tolkien, nesse né? caso, a escrita funciona como a construção de um prédio, em que existe um projeto antes e aí vai sendo executado um passo de cada vez. E esse estilo especificamente traz algumas vantagens, que é basicamente uma consistência maior no lançamento, porque você já tem um ritmo mais pré-definido, os arcos da história, o desenvolvimento dos personagens faz mais sentido, tudo se encaixa melhor, tem uma coesão melhor, já que foi tudo planejado antes. E o mais importante para esse vídeo de hoje, tem menos furos de roteiro, já que você já planejou tudo, então tem mais tempo para poder deixar tudo mais bem amarradinho. Como É o seguinte, muitos falam que foi o que o próprio Oda fez, né? Que ele já sabe o final de One Piece há muito tempo. Então ele criou uma estrutura onde tem um começo, entre aspas, um meio interminável e um fim. E tudo isso no final acaba ficando um pouco mais coeso. Por quê? Porque ele é malandro. Todo o arco que ele acrescenta, ele já, tipo, introduz um começo, meio e fim, mas tipo que não afeta diretamente a história. Claro que ele vai trazendo elementos aqui e ali de uma forma muito inteligente, mas fica coeso porque realmente a estrutura já tá pré-montada, tá ligado? desvantagem, esse estilo às vezes pode acabar resultando numa história um pouco mais travada, mais previsível, dependendo da situação. E eu acho que o maior exemplo que a gente tem desse estilo de escrita é O Senhor dos Anéis, do Tolkien, já que antes mesmo de começar a história ele já tinha os mapas, o idioma inteiro que foi criado antes da história, genealogia, mitologia, tudo pronto antes da primeira linha nem sequer ter sido pensada. Dá pra... A real é que o Tolkien, ele é um apaixonado por linguística. E ele queria criar o idioma dele e toda a fantasia dele antes mesmo da história. A história aconteceu. É muito legal, muito legal. Tolkien, ele é um bagulho a ser estudado interessantíssimo. Até hoje descobre coisas novas e teorias novas e tudo mais. É muito legal. Para citar também Harry Potter, que passou por um processo parecido em que a J.K. Rowling já tinha pensado no enredo principal, no esqueleto dos livros antes de começar o primeiro. E esse Detalhe, a autora do Harry Potter é obcecada pelo Tolkien, tá ligado? Então, tipo, muito de Harry Potter foi retirado de Tolkien, até o estilo de escrita. É bem legal, apesar que o Tolkien ele realmente é muito detalhado, às vezes lento.
Esses são só dois de vários exemplos que a gente tem por aí, mas acho que já deu pra pegar a ideia. Já o Sim. segundo estilo de escrita é justamente do jardineiro, aquele que planta uma semente de história e vai vendo onde vai ajustando as coisas, deixando a criatividade Deixa levar o rolar. rumo da história. É quase como se à medida que essa história fosse sendo escrita, os personagens ganhassem vida dentro da cabeça do criador, e aí eles mesmos decidiriam seus próprios caminhos. Como a maior vantagem é que a história se torna muito mais dinâmica, muito mais imprevisível até pro autor. Só que como desvantagem podem acontecer muitas incoerências narrativas, as coisas podem ficar meio perdidas. Que baita introdução, né? O cara, antes de analisar os furos, ele tá introduzindo o porquê e como é desenvolvido o roteiro do Togashi, velho. E as diferenças de uma habitual para um estilo mais intuitivo, digamos assim, dele. Mano, é sério. Se você não conhece esse canal, vai lá, se inscreve, porque o maluco é brabo. Uma coisa pode não se ligar tão bem quanto a outra, já que tudo não foi planejado como no Sim. primeiro caso. E o exemplo mais conhecido de escritor com esse estilo é justamente o George R. R. Martin, com seu nome difícil, e as Crônicas de Gelo e Fogo, Que também não consegue fazer um final, né? que inspiraram Game of Thrones. O que ele tinha era uma ideia em mente, que inclusive é aquela cena inicial onde os Stark acham os lobos, pra quem viu tá ligado, e a partir disso aí ele criou todo esse universo foda pra caralho que a gente conhece. Mas por que eu tô falando de estilo de escrita, filmes, séries e livros, quando o assunto aqui teoricamente é Hunter x Hunter e os furos de roteiro? É justamente porque é nesse segundo tipo que o Togashi mais se encaixa. Fica muito claro ao longo de Hunter x Hunter que o Togashi tá sempre improvisando, mudando o caminho das coisas à medida que a história avança. Ele começa novos arcos totalmente diferentes, insere habilidades novas, tudo de uma forma muito espontânea, o que traz todas aquelas vantagens e desvantagens que a gente O legal é que o Togashi, ele, além de improvisar muito e utilizar muito bem referências, é que ele realmente brinca com os personagens. Ele criou um arquétipo, ele criou uma personalidade pro Gon, ou pro Killua, ou pro Kurapika, ou então pro Yosuke, sabe? Ele criou essa personalidade pros personagens. Daí ele começa a jogar conflitos pra testar como eles se sairiam. Isso daí tá numa entrevista bem legal lá no fanbook de Naruto, que saiu em 2009, quando Kishimoto e o Togashi foram entrevistados juntos. Por sinal, tô fazendo Aliás, eu fiz um vídeo lá no meu canal principal falando as coisas que o Naruto copiou de Yu Yu Hakusho. E daí eu pesquisei isso e, tipo, puta, deu uma informação legal, meu. Vale a pena dar uma olhadinha. acabou de comentar. Inclusive, é por isso que os personagens do Togashi parecem sempre tão complexos e profundos, às vezes até parecendo que são vivos de verdade, justamente porque na cabeça dele, eles estão vivos, eles estão tomando as decisões e seguindo seu próprio caminho dentro da história. O que Sim. algumas pessoas podem chamar de esquizofrenia, a gente aqui vai chamar de criatividade. Assim, é muito foda. Mas Eu falo justamente criatividade. esse estilo de escrita que acaba gerando alguns problemas dentro da história, algumas coisas que não fazem. A diferença de esquizofrenia pra criatividade, só pra deixar registrado, é que esquizofrenia, além de ser uma doença, você trata aquilo como real, como verdade. Você não sabe que aquilo não é real. E o Togashi, ele brinca com esse conceito, né? O Togashi é muito criativo, muito genial. Fazem tanto sentido, que é o que gera essas críticas do pessoal que não gosta tanto de Hunter x Hunter. E são exatamente esses problemas que a gente vai tentar entender juntos aqui agora e classificar eles em furo de roteiro, não é um furo, ou é só uma inconsistência. Eu vou já explicar o que é cada uma dessas. O tá safe, como eu escolhi chamar, é basicamente o que não é um furo de roteiro. É uma Boa. coisa que pode ser confusa para algumas pessoas, mas faz sentido dentro da história. Então, tá safe. Já a inconsistência safe. é uma coisa que pode ou não fazer sentido, que é meio estranha, que não parece ser uma atitude que aquele personagem tomaria, ou algo que aconteceria naquele universo, mas que não necessariamente quebra as regras pré-estabelecidas pelo criador. E por fim, a gente Sim. tem o furo de roteiro em si, que é aquele que traz um problema narrativo que não faz sentido dentro daquele universo, e esse sim é um problema. Então, por exemplo, imagina Ou talvez seja incoerente também, né? Porque o furo de roteiro, o maior de todos, é quando é incoerente com a realidade, né? Ou até com o universo. Será que tem furo de roteiro em Hunter? Caraca, agora eu tô curioso. que um personagem nunca foi apresentado como sabendo usar magia, e de repente ele aparece e usa uma magia. Isso não necessariamente vai ser um furo de roteiro, já que ele pode ter aprendido a usar Sim. magia num certo período em que ele ficou fora da tela, por assim dizer. Então isso seria uma inconsistência e não um furo. Por Ok. exemplo, por que o Buzz Lightyear lá em Toy Story congela quando ele vê o Andy, sendo que ele acha que ele não é um brinquedo, ele acha que ele é realmente
um patrulheiro intergaláctico. Não faz sentido, isso sim é um furo. Inclusive, se você tiver uma resposta para esse problema, fica à vontade para comentar aí embaixo. E vão ser essas 3 classificações que a gente vai usar para poder separar cada um dos problemas de Hunter x Hunter. E aproveitando que a gente tá nesse assunto, de onde foi que eu tirei esses problemas, esses supostos erros? Foi da minha cabeça? É claro que não. Para fazer esse vídeo, eu fui atrás das maiores reclamações da fandom de Hunter x Hunter em fóruns, notícias, compilados, e peguei os maiores erros possíveis. O que não quer dizer que sejam só esses 10, tem mais pela internet afora, com certeza. Inclusive, se você tiver algum, pode comentar aí embaixo, que eu tenho certeza que a rapaziada vai adorar discutir uma resposta para isso. Mas essa lista aqui, especificamente, são os que eu achei mais relevantes para a história. Então, esses que a gente vai analisar, fechou? Ou seja, ele fez uma curadoria pegando nos lugares mais obscuros da internet os hates ou então as críticas do desenvolvimento da história de Hunter. Caraca, esse vídeo... Não é à toa que ele tá batendo 80 mil visualizações, né? Esse vídeo promete. Começando pelo mais popular de todos, que você com certeza vai ver em toda a lista, que é o Killua ter reconhecido o Dragon Dive do Zeno. Durante a invasão da equipe de extermínio ao palácio do Meruem, o Killua vê o Zeno usando o Dragon Dive, que é aquela técnica onde vários dragões de Nen caem do céu. E na mesma hora ele reconhece aquela técnica como sendo do seu avô, o Zeno Zoldyck, o que teoricamente deveria ser impossível, já que ele não tinha nenhum conhecimento de Nen antes de chegar na Torre Celestial com o Então, ó, eu vou fazer um jogo aqui. Eu vou tentar defender antes do Daniel. Vamos ver o que que rola. É react espontâneo aqui. Eu suponho que por mais que ele não tenha nenhum conhecimento de Nen do... antes de chegar na Torre Celestial e não viu o avô dele nesse meio tempo, eu acho que ele pode ter sentido familiaridade com a energia do avô, ou até mais longe, ele pode já conhecer a técnica do avô mesmo desconhecendo o Nen em si, tá ligado? Vamos ver. Tipo o Kamehameha. O Goku viu o Kamehameha do Mestre Kami, mas ele não sabia o que era Ki. Tipo isso. muito tempo depois de ter fugido de casa. O que só piora quando a gente lembra que para ver uma técnica de Nen, uma pessoa já tem que ter a sua habilidade despertada. Então, mesmo que o Zeno tenha usado essa habilidade antes, lá quando o Killua era pequeno, ele não teria conseguido ver, já que ele não tinha despertado o Nen ainda. Até aquele ponto, antes da Torre Celestial, ele só tinha as técnicas básicas de um assassino. E ele nem sequer sabia da existência do Nen. Então, como ele reconheceu essa técnica? Não faz o menor sentido, é um furo. Bom, aí que tá, não vamos tirar nenhuma conclusão precipitada, porque pode ter uma resposta dentro da própria obra. Isso porque o Killua já mencionou em outras ocasiões técnicas do seu pai, do seu avô, falando o quanto eles são muito mais fortes e poderosos. O que indica pra gente que ele já viu os dois em ação, ou ele já pelo menos ouviu histórias. Então existe uma possibilidade bem plausível, pra ser sincero, de que ele tenha ouvido falar dessa técnica sem necessariamente ter visto ela. E aí, através dessa descrição de dragões dourados caindo do céu, ele pode ter associado uma coisa com a outra. Até porque o Killua é bastante inteligente, então não seria nenhum absurdo ele ter ligado os pontos. E por isso, do meu ponto de vista, isso não é o bastante pra gente falar que isso é um furo de roteiro. Verdade. Mas pra uma inconsistência. Uma coisa que não ficou tão bem explicada, mas não necessariamente tá errado. Eu já acho que nem consistência é, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma liberdade. Mano, um universo onde tem pessoas extremamente inteligentes, e a gente sabe que o Killua é um desses gênios absolutos, ele supor ou deduzir realmente que a técnica do avô dele não é nenhuma inconsistência, na moral, meu. Na moral. Eu acho, ó, safe. Até porque não é uma coisa tão importante a ponto de quebrar a obra de contra as regras. É só um excelente exemplo de como o Togashi é um jardineiro, que usa a situação da melhor forma possível pra contar a sua história. Já o segundo item da lista envolve justamente a trupe fantasma. Gostei do conceito jardineiro. Secreta e às vezes é super famosa, então qual a lógica disso? Desde as primeiras aparições do grupo e as primeiras menções a eles, tudo indica que eles são altamente desconhecidos. Pessoas que agem nas sombras com seus objetivos obscuros que ninguém... Cara, eu vou dar outra teoria aqui. Eles são super obscuros pro mundo, assim como Hunter é também. Pouca gente conhece a existência da sociedade Hunter, pelo que eu entendi, né? Posso estar falando besteira. Mas mesmo tipo assim, eu conheço Hunter, não sabe exatamente o que é uma sociedade Hunter ou quais são os pontos específicos. Agora, por mais que eles sejam obscuros para a sociedade normal e comum, eles são extremamente famosos no submundo e também na sociedade Hunter. Justamente por causa que o submundo ele é muito famoso. Tipo isso, entendeu? Minha suposição.
ninguém conhece muito bem. O que faz muito sentido quando a gente lembra que eles são uma organização que não estão o tempo todo juntos, e sim se unem de tempos em tempos para cumprir algum objetivo específico, tipo Sim. roubar o leilão da máfia. Isso ao mesmo tempo que os membros da trupe volta e meia aparecem de forma super pública, tipo na Arena Celestial, onde o Crollo aparece lutando, sendo televisionado, passando lá na Globo, mostrando o fight dele com o Hisoka e ninguém faz nada. O que poderia ser explicado como uma escolha narrativa do Togashi para poder trazer mais fluidez, mais dinamismo, deixar a luta mais interessante, ao mesmo tempo que faz a Trupe Fantasma uma organização mais temível, que inspira medo nas pessoas e não é tão conhecida. Mas, como a gente não tá aqui para passar pano, vamos falar a verdade, isso realmente não faz muito sentido. Ou eles são secretos ou não são. Daria até para dizer que depois do roubo ao leilão da máfia, eles ficaram conhecidos e aí meio que o Crollo falou, quer saber, foda-se, bora aparecer pro mundo. Daria, só que ainda assim não faria muito sentido, porque eles são uma organização muito antiga, com anos e anos de história. Então, com certeza, eles já tiveram algum momento que eles quase foram expostos e mesmo assim voltaram para as sombras depois. Tudo para manter as suas identidades secretas e aumentar suas chances de sucesso nas missões. Então, essa seria a decisão mais condizente para um líder tão inteligente como o Crollo depois do roubo ao leilão. E por conta disso, já que o Togashi não mostrou nenhum indício que justificasse essa decisão do Crollo para poder tornar a trupe de certa forma pública depois do roubo ao leilão, eu vou considerar isso como um furo de roteiro. Já o terceiro item é um problema. Talvez, eu vou defender aqui, mas eu concordo com o Daniel. É um furo de roteiro porque não foi explicado. Mas o Crollo, quando ele foi desafiado pelo Hisoka, ele tinha que escolher um lugar para combater o Hisoka e também ele poderia ter o tempo que ele precisasse. E talvez a maior margem de sucesso para ele vencer o Hisoka seria realmente no quê? Seria em uma luta com uma multidão assistindo, que foi justamente a base para a técnica dele. Então, talvez ele sacrificou o anonimato das aranhas na cabeça dele para poder vencer o Hisoka. Teoria, tá? Vamos lá. Problema bastante parecido, só que dessa vez acontece com o Nen. E sim, eu sei que esse é um dos melhores, se não o melhor sistema de poder já criado no shonen. É muito bom, muito complexo e bem feito, mas ele também cria um problema muito grande dentro de Hunter x Hunter. Já que, assim como foi no caso do Killua, ele é apresentado no início como um segredo extremamente bem guardado pela Associação Hunter, como um poder muito absurdo, capaz de levar a humanidade para outro nível, e por isso não poderia cair em mãos erradas, o que sim faz muito sentido dentro do contexto da história. Só que a quantidade de personagens que não tem nenhum tipo de ligação com a Associação Hunter, que já sabem Nen, é simplesmente absurda. Isso sem falar que a forma com que o Nen é ensinado, que ele é passado pra frente, meio que não faz sentido, é muito irregular. Às vezes os personagens têm que passar uns testes super complexos, ou cair nas graças de algum mestre por aí, ou às vezes eles estão só observando, ouvindo falar do sistema e acaba aprendendo alguma coisa. O que... Olha, pelo que eu me lembro, tá? Pelo que eu me lembro, essa é a minha justificativa antes dele falar o argumento dele. Quando você está no Exame Hunter, você só passa realmente no Exame Hunter quando você desenvolve o poder do Nen. Então, esse tá ligado? Esse treinamento pós-Exame Hunter para eles desenvolverem o Nen, na verdade, as pessoas são contratadas para treinar eles, para ver se eles adquirem ou não a habilidade. Então é meio que tipo... É como se o Hunter... treinador tivesse caçando eles após o exame para eles ensinarem o Nen. Eu entendo dessa maneira, entendeu? Eu entendo dessa maneira. Apesar de que a gente vê que tanto Kurapika quanto o Gon e o Killua, o Leório eu não lembro agora, mas esses dois eles desenvolveram o Nen, parece que com mestres muito aleatórios ou ao acaso, né? Mas será que foi ao acaso mesmo? Esse é o lance. Mas vamos ver o que ele vai falar. Sinceramente, acaba com a credibilidade disso ser um segredo. E claro que existe a possibilidade de a Associação Hunter só ser muito ruim em guardar o segredo. E por conta disso, todo mundo acaba ficando sabendo, mesmo que eles digam que é um segredo super secreto, que é controlado por eles, quando na verdade não é. Mas isso também seria um problema, porque se fosse o caso, os outros personagens, na hora de falar desse segredo, tinham que falar explicitamente. Tipo, a Associação Hunter tenta guardar esse segredo aí, mas, cara, não rola. Os caras não conseguem. Caiu a casa. Sabendo, mas... não espalha muito não, pra eles não encher muito o saco. Aí sim faria sentido, mas isso não é o que a gente vê. O que parece fazer mais sentido é isso ser uma escolha narrativa do Togashi, de manter o Nen como algo secreto, algo oculto pro restante do público no comecinho da história, pra só depois, quando os personagens principais descobrissem essa técnica, esse poder, pra aí sim se tornar algo mais comumente encontrado. O que, sim, pensando do ponto de vista da experiência do leitor, de quem tá acompanhando o anime, faz muito sentido, já que a gente tá aprendendo tudo junto com o Gon e o Killua. Então isso ser um segredo e depois não ser mais, ajuda na experiência, mas acaba criando um erro. E como não existiu nenhum grande evento que pudesse justificar essa mudança, isso aqui vai ser considerado também um furo de roteiro. Já o... Cara,
Eu acho que o NEM foi desenvolvido até porque o Togashi foi desenvolvendo junto com o próprio Hunter x Hunter. Agora, o fato de ser um furo de roteiro, seria um furo de roteiro, na minha humilde opinião, se realmente todo mundo conhecesse o NEM. Mas não, a gente está trabalhando com núcleos específicos, com pessoas específicas. Tanto que a gente vê naquele lance lá do assalto ao leilão da máfia, que aquele cara, o artista, ele identificava as peças valiosas por intuição. Ele não enxergava o NEM, mas ele enxergava, ele tipo tinha uma intuição de que aquilo era valioso porque tinha a alma do artista lá. Então, sei lá, eu não considero furo de roteiro. Talvez uma inconsistência. Furo eu não consideraria não, tá? Mas, né, vamos seguir. O quarto item não é tão abrangente assim como o sistema de poder da obra inteira, mas ainda assim é importante, que são os olhos do clã Kurta que o Kurapika recupera. Nos arcos mais recentes do mangá, o Kurapika afirmou que ele conseguiu alguns pares de olhos do clã Kurta de uma filha da máfia, que muito provavelmente ele tá se referindo a Neon Nostrade, que é aquela meninazinha que o Crulo manipula para conseguir as previsões do futuro pra Tupi Fantasma. E ela, na época, realmente estava procurando pelos olhos, inclusive esse era o item que ela tanto queria no leilão, então faria sentido se não fosse um pequeno problema. Os olhos que a Neon tinha, na verdade, eram cópias feitas pelo Cortopi e desapareceram depois do leilão. Então, se esse era o item que ela mais queria, que ela mais desejava, e eles eram falsos e desapareceram depois do leilão, como ou por que ela ia passar algum original que ela conseguisse procurar? Porque isso não faz sentido. Isso sem falar que depois daquele arco, a família Nostrade praticamente faliu por conta do fracasso do leilão. E como os olhos curtas são muito caros, seria muito improvável eles terem conseguido outros naquela situação. Então, de duas uma, ou essa filha da máfia que o Kurapika é tá outra pessoa, é outra personagem que a gente não conhece, ou aconteceu alguma coisa muito bizarra nesse meio tempo. Sei lá, eles ganharam na Mega Sena, algum prêmio esquisito, uma rifa, jogaram no jogo do bicho e ganhou um par de olhos, não sei, alguma coisa assim. Até a opção mais otimista possível, que seria falar que o Kurapika conseguiu conhecer alguém através da Neon, que aí sim, um contato, cara que conhece um cara, que conhece o perigo e ele tem os olhos. Aí sim também faria sentido. Só que ainda assim exige da gente uma ginástica bem absurda, uma passaçãozinha de pano bem considerável. E por isso eu vou classificar isso aqui como uma inconsistência, já que não é uma coisa... Cara, inconsistência pra quase furo de roteiro aí. Aí eu já acho, entendeu? Porque, tipo, meu, tem que ter muita sorte. Tem que ter muita sorte envolvida pra isso acontecer. Então, meu, aí eu já colocaria como um furo de roteiro. Minha opinião. Quebra totalmente a lógica interna, mas... Lembrando, famílias, daqui é a minha humilde opinião através de um react. Ele é especialista e um outro ponto importante, tá? Ele desenvolveu esse roteiro, ou seja, ele pensou e pesquisou muito mais do que eu aqui reagindo. Você pode vir comigo, pode ir com ele, pode ir com nós dois, não tem problema. Importante é a gente ver essa parada que eu tô muito curioso. realmente tá meio frouxo demais ali, não tá fazendo tanto sentido. Sim. Então vamos deixar assim por enquanto. Lembrando que se você discordar de uma classificação, é só comentar embaixo a sua Ou lista, fazer um como react. você classificaria esses itens, fechou? Já o quinto item envolve justamente o nosso protagonista Gon Freaks e a sua super força, que às vezes aparece, às vezes não. No primeiro arco, ainda no exame Hunter, depois do Illumi mandar o Killua pra casa por livre e espontânea pressão, o Gon consegue simplesmente quebrar o braço do Illumi com uma porrada só. O que até poderia fazer sentido, já que o Gon sempre foi apresentado como muito mais forte que a média, mas que perde totalmente a proporção quando a gente para comparar com o arco da Torre Celestial, já que lá a gente vê o Killua lutando contra o Zushi, e nessa luta o Killua nem sequer consegue machucar ele. E claro que aí dá pra argumentar que o Killua não é tão forte fisicamente quanto o Gon, o que sim, é totalmente verdade, mas convenhamos, né, comparar o Zushi com o Illumi também é sacanagem, já que sempre que o Illumi aparece, ele é mostrado como um dos personagens mais fortes, algo que o próprio Hisoka inclusive diz, além de ser um dos Oldics mais poderosos. Então é muito improvável, extremamente improvável o Gon ter conseguido fazer isso de forma lógica. A única... Eu vou dar o meu argumento aqui agora, tá? Eu acho que isso daí pode ser relevado, por quê? Porque o Illumi foi pego meio que de surpresa. E tipo assim, ele olhava pro Gon sem nenhum medo, tipo assim, não emanava nenhuma ameaça. Então aquilo pode realmente ter sido uma surpresa pra ele. É o que eu acho. Enquanto o Tsushi, ele era se eu não me engano, reforçador, né? Ele utilizava o reforço do Nen. Então ele estava preparado para um combate, ele estava utilizando no máximo a sua habilidade. Então eu acho que até faz sentido. Até faz sentido. Eu acho que faz sentido, tá? A explicação racional é que o Illumi propositalmente, por querer, desativou o seu Nen para poder simplesmente ser um humano comum. E aí sim o Gon conseguiria causar algum dano físico nele. Mas aí a pergunta é, por quê? Pra quê?
Qual o intuito de se deixar Só pra machucar mostrar pro Gon, o... já que isso não deu nenhuma vantagem pra ele. Pelo contrário, é uma cena que fica muito aberta à interpretação. Ajuda a gente a entender o sentimento do Gon pelo Killua, claro, mas Eu acho que ele foi simplesmente não faz surpreendido. sentido quando a gente pensa em nível de poder. Então sim, eu concordo que essa cena meio que não fez tanto sentido, meio que tá meio esquisito ali, mas não dá pra dizer que é um furo, já que não quebrou Não é um literalmente nenhuma regra imposta. Nunca foi dito que um personagem não poderia desativar o seu Nen por alguma razão. A gente só Sim. não consegue entender o porquê. E por isso eu vou classificar esse item como inconsistência e não como um furo. Já o sexto item envolve um amigo Inconsistência eu acho justo. o Hisoka. Ele sempre foi apresentado como um talento absurdo, alguém totalmente fora da curva, um cara viciado em lutar, viciado em testar os seus limites, literalmente um caçador de potencial, chegando a ponto de querer lutar com um Netero, né? Mas aí já é maluquice, vamos Ele é deixar louco, abaixo. né? O problema Ele é é que louco. durante o primeiro arco, ainda no Exame Hunter, ele não consegue perceber o Gon, que tava em Zetsu tentando se esconder, é claro, só que pouco tempo depois, na Ilha da Ganância, ele consegue perceber o Kaluto, mesmo que ele também tivesse em Zetsu. E aí de novo vem a comparação, quem é mais talentoso ou mais experiente no uso do Nen, no controle do seu Zetsu? O Kaluto, um Zold que treinado a vida inteira para usar a porra do Nen, que inclusive aprendeu o Nen primeiro que o Killua, ou o Gon, um moleque motivado com a vara de pesca que aprendeu o Nen semana passada. Obviamente isso não faz sentido nenhum. E isso é tão verdade que o próprio Togashi deu uma resposta para isso dentro do mangá, já que o próprio Hisoka justifica essa percepção quase sobrenatural. Aqui ele diz que a sua capacidade de sentir o Nen, de perceber a aura, melhorou muito depois da sua partida de queimada contra o Razor. Eu e que também por acho. isso agora ele conseguia sentir o Kaluto. Então no começo é uma coisa que não faz sentido, depois faz sentido, já que o personagem Eu acho que faz todo sentido, eu acho que isso daí tá safe. Por quê? Porque o Hisoka também tá evoluindo a todo momento, tá ligado? Então ele pode ser mais hábil até justamente por ele ter sido pego de surpresa pelo Gon. Ele falou, meu, eu tenho que desenvolver essa habilidade melhor. Eu acho que isso daí faz todo sentido, pra mim isso daí tá safe, na moral. dá uma justificativa, mas ainda assim soa um pouco estranho, então dá pra entender quem acha isso um erro narrativo. Isso porque em só uma luta, que na verdade nem foi uma luta, foi uma partida de queimada, o Hisoka conseguiu aumentar absurdamente a sua percepção de Nen. O que sim, faz sentido por ele ter um talento absurdo, um potencial gigantesco, mas ainda assim é bastante estranho. E até por isso tanta gente vê isso como um possível furo, mas ainda assim, como a gente viu, faz sentido, então tá safe. Já o nosso Boa, sétimo tá item safe. envolve o Morel e o seu cachimbo da paz. Como a gente já Eita. explicou no vídeo dedicado ao personagem, Dá um ele tem uma das traguinho. técnicas mais versáteis e úteis do universo Hunter. Quem não assistiu o vídeo dele falando do Morel, tem que assistir. Esse foi o vídeo que, tipo, mano, explodiu minha cabeça, na moral. Inteiro. Ele consegue usar a fumaça do seu cachimbo para criar soldados de Nen, coelho, barco, construto, parede, quase qualquer coisa ele consegue fazer. Ele é basicamente o Lanterna Verde da fumaça. O problema é que no começo essa fumaça parece ser uma fumaça real, que ele coloca um pouco de Nen para controlar, mas ainda assim é uma fumaça comum. Tanto que formigas que não têm Nen, que não conseguiriam ver Nen, conseguem enxergar essa fumaça. Então, sim, é uma fumaça real. Ao mesmo tempo que mais tarde ele faz fumaça embaixo d'água, uma fumaça super durável, quase indestrutível, além de servir quase como um campo de força ao redor dele, já que ele consegue sentir qualquer coisa que entre na sua fumaça. Então aí vem o problema. A fumaça do Morel é uma conjuração ou é uma fumaça de verdade? E se ela for As duas conjurada, coisas. como formigas comuns que não tem nem conseguiam enxergar? Mas se ela não for, como é que ele fez ela sem soprar o cachimbo embaixo d'água? Que porra de cachimbo é esse? Aqui a gente tem duas opções contrárias que basicamente não se conversam, mas eu vou tentar propor uma terceira opção, uma saída. Posso falar? Essa é difícil. Essa é difícil. Se fosse conjuração, as pessoas normais não veriam. É difícil. Vamos lá. Diferente, que é basicamente as duas serem certas. E se numa situação normal o Morel prefira usar fumaça de verdade com um pouquinho de Nen, um pouquinho de energia para poder poupar sua aura e só usar uma fumaça conjurada quando ele não consegue realmente usar fumaça comum. Isso não só ia resolver esses problemas que a gente acabou de falar, como também faria muito sentido dentro da lore do personagem, já que o foco dele é sempre cumprir a missão e como alguém muito inteligente, essa solução faria todo sentido. E apesar E ó, eu vou falar mais, tá? É difícil a gente esticar um personagem comum, sabe? Falar, meu, mas e se ele pensasse assim, se ele pensasse assado, se fosse fora da caixa e tal? Mas no Hunter x Hunter você pode fazer isso. O Hunter x Hunter pra mim é um nível de complexibilidade estilo Death Note, tá ligado? Onde você pode levar os personagens ao limite da lógica ou do pensamento criativo. Porque eles são assim. Eles são extremamente... Eu nunca vi pessoas tão inteligentes num anime juntos, tá ligado? É muito doido isso. E eu vejo isso também em Fullmetal, tá? Tipo assim, você pode levar eles ao limite. Faz todo sentido eles pensarem até o limite e desenvolverem as técnicas dele até o limite. Tá um exemplo que o Morel venceu do Cheetos, tá ligado? E o Cheetos ele também adaptou várias vezes a técnica dele. Por quê?
simplesmente porque ele não pensou até o limite, não desenvolveu o intelecto dele por uma técnica completa. Isso daí faz todo sentido, tá? Pra mim tá safe. O Daniel me convenceu. Vamos ver se tá safe pra ele, né, agora. Apesar disso nunca ter sido explicado explicitamente, de um personagem ter falado sobre isso, não é algo que vai contra as regras, que quebra a lore do personagem, muito pelo Sim. contrário, faz sentido com ele. E por isso eu vou considerar como tá safe. Já o 8º item é um pouquinho mais complicado, e ele de novo envolve quem? O Hisoka. Aqui a gente... Mano, tá chegando cada vez pior as paradas, né? Será que vai ser o braço dele cortado? Porque aquilo lá pra mim é esquisito. volta pra Torre Celestial, só que dessa vez na luta do Hisoka contra o Castro, um inimigo de muito tempo, que já lutou com ele outras vezes, já tem uma história aí por trás. Só que apesar de todas essas qualidades, do lado bom ainda tem um pequeno problema narrativo. Apesar do Hisoka ser super experiente no uso do Nen, inclusive do Gyo, que é basicamente pra ver Nen, concentrando a aura nos olhos, Sim. mesmo usando essa habilidade ele não consegue perceber a técnica do Castro, que é de fazer clones com sua aura, o que com toda certeza ia facilitar muito ele vencer aquela luta de uma forma mais rápida, sem ter que apanhar tanto. E aqui mais uma vez a gente tem algumas possibilidades que podem explicar esse problema de uma forma bem interessante. A primeira é do Hisoka não ter usado o Gyo de forma constante, e sim de forma pontual, o que pode ser visto como um erro durante uma batalha, já que tecnicamente você tem que ver o máximo possível pelo maior tempo possível para aumentar suas chances de vitória. Só que se a gente pensar que o Hisoka é meio que um palhaço maluco que gosta de se desafiar, de ver de tornar a luta um desafio maior, de ver até onde o seu oponente consegue ir, faria sentido ele se prejudicar um pouco para aumentar a dificuldade da luta, já que ele tá ali para se divertir. E por conta disso, já que existe uma explicação que, vamos ser sinceros, combina bastante com as características apresentadas sobre o personagem. E por isso eu não vou classificar esse item como um furo de roteiro, e sim como uma inconsistência, algo que não foi tão bem explicado, que gera dúvida no público, mas que não chega a quebrar as regras internas. Começa a ir contra um pouco algumas regras, mas não chega a quebrar nenhuma delas, e por isso não vai ser considerado um furo. Já em 10º lugar, a gente tem uma estreante na nossa lista, que é a Aluka Uber. Eu concordo. O Hisoka, ele, tipo, ele quer levar... Mano, ele lembra muito Zaraki, que é empate. Ele quer se nerfar às vezes pra levar a emoção da luta até o limite. Parando pra pensar, mano, será que o Zaraki tem alguma coisa de Hisoka aí no meio? Curioso essa informação, né? Informação. Esse achismo. Nesse ponto, o Killua foi até a mansão dos Oldics para poder resgatar sua irmã e, de tabela, curar o Gon com os poderes da Nanika, que é aquela entidade bizarra que veio do continente negro. O problema é que ele tem todo um trabalho, tem que atravessar a cidade inteira para poder chegar até o Gon e curar ele, sendo que ele poderia só ter feito um pedido para ele se teletransportar até lá junto com a Luca. Um tipo de pedido que a gente, inclusive, já viu a Nanika atendendo antes com o Illumi, quando o Killua pede para ela mandar ele para casa. Então não seria nenhum absurdo, nenhuma quebra das regras se isso acontecesse aqui de novo. Então a pergunta é, por que ele teve todo esse trampo para chegar até lá, se ele poderia simplesmente aparecer lá, spawnar lá do nada? E para isso existem algumas possibilidades, umas que não fazem tanto sentido, outras que fazem, mas vamos por partes. A primeira é que o Killua queria evitar que a sua família descobrisse que ele conseguia pedir coisas para a Nanika sem ter que cumprir os desejos, né, e ter que pagar o preço por isso. Então essa decisão de não usar os poderes dela demais seria uma forma de proteger a Nanika e aumentar as chances dele de resgatar a Luca. Mas isso não faz tanto sentido porque ele já tinha pedido algumas coisas para a Nanika, tipo ameaçado matar a mãe dele caso eles não deixassem ele sair da mansão com ela. Então nada impedia dele fazer o mesmo tipo de pedido, meio que ali na moita, escondido, pra dar a entender pra eles que tava tudo dentro das regras. Então eu particularmente não acho que essa seja uma justificativa muito válida pro que aconteceu aqui. Já a segunda possibilidade é que existe algum tipo de regra que impeça a Nanika de realizar qualquer desejo que seja referente à Luca diretamente. Ou seja, ela não pode transportar a Luca pra algum outro lugar, já que ela tá fazendo pedido sobre ela mesma, nem se dar mais poderes ou coisas do gênero. Só que... Mas nem precisa de mais poderes também, né, meu? Ela beira o bizarro. Só que assim, eu acho que talvez seja só pra preservar a própria integridade do Killua mesmo. Porque, pô, ele tá se arriscando com esses poderes, né? Sei lá. Tô achando. A gente sabe que o castigo é brabo, né? É aquilo, isso é totalmente especulativo. Não existe nada no mangá, em nenhum material complementar do Togashi que indique que existe essa regra. Isso é tudo especulativo. Ou ele simplesmente não queria usar a irmã como ferramenta. Já no caso dele ameaçar a mãe dele, foi tipo só uma alternativa pra poder libertar os dois, né? Então eu vou ser sincero, eu acho que a empatia dele, tipo o amor dele fraternal como irmão, que fez ele tomar essa atitude emocional, não lógica. Dos fãs. E sim, é uma teoria que faria sentido e conseguiria explicar boa parte desses problemas, mas ela só não tá lá. Então se a gente parar pra prestar atenção no lado mais narrativo,
fica cada vez mais problemático, porque de um lado a obra já demonstrou que a Nannika tem a capacidade de realizar esse tipo de desejo, mas no outro momento, quando seria também muito importante, muito útil ela fazer esse tipo de coisa, ela simplesmente não faz porque não, simples assim. Ou seja, meio que a própria história tá caindo em contradição, ela tá criando uma pergunta e não tá se respondendo, o que sim é um problema, e por isso eu vou considerar isso aqui um furo de roteiro. Já o nosso 10º e último item... Olha, eu vou com ele nessa daí de furo de roteiro, porque realmente não tem muita explicação. É só achismo, né? Porém, eles ficaram realmente acuados e ela não ajudou, não resolveu. É meio complicado. também tá na família Zold, que é justamente o pai do Zeno. A família Zold, que é uma das mais importantes para a obra inteira, assim como a gente já falou no vídeo dedicado a eles que saiu semana passada, e como deu para ver aqui, eles são os protagonistas de vários e vários mistérios, incluindo a árvore genealógica deles, já que a estrutura que a gente tem no mangá mostra cada uma das gerações de forma linear. Mano, maravilhoso, olha só. Os filhos e o Netero, tipo, mano, no meio dessa treta toda. Pra sempre foi velho. Maravilhoso. Primeiro o Killua lá embaixo, depois o Silva, o Zeno e depois um personagem desconhecido que parece o Garou de One Punch Man. Pra só lá em cima tem o Mahazold, que é um personagem conhecido e canônico. Isso faz alguns fãs da obra, algumas pessoas da comunidade dizerem que isso é um furo, que o Togashi meio que botou um personagem ali e esqueceu que ele existia por alguma razão. Ou esse personagem com a aparência do Garou seja na verdade o Zigzoldyck, com uma aparência diferente porque também o Togashi esqueceu da aparência dele ou algo nesse sentido. O que, pra ser bem sincero, eu acho muito improvável do Togashi ter simplesmente esquecido. Talvez ele até tenha mudado a aparência do personagem por uma escolha criativa, artística mesmo, mas esquecer eu já acho meio foda. O ponto é que a gente tem várias e várias respostas pra essas perguntas e todas fazem sentido. A questão é só que a gente não sabe qual a resposta certa, mas as respostas existem. E por isso, do meu ponto de vista, isso não chega a ser uma inconsistência, muito menos um furo. É um tá safe. Agora, depois de analisar todos esses 10 itens, os supostos erros de Hunter x Hunter, fica muito claro uma coisa: Hunter x Hunter não é uma peneira. Muito pelo contrário, é um dos shonens mais consistentes que a gente tem. E mesmo quando a gente para pra pensar nas inconsistências, nos furos de roteiro que realmente existem, eles são muito pequenos, quase irrelevantes pra história como um todo. Claro que, como eu falei lá no início, devem existir outros furos, coisas que a gente não viu, que as listas que eu consultei não compilavam, e se você lembrar de algum, pode comentar aí que a gente vai tentar responder na medida do possível. Mas o fato é que sim, Hunter x Hunter ainda é uma obra-prima, uma obra super complexa que continua fazendo sentido e quase tudo se encaixando de forma quase perfeita. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender um pouco mais. Cara, gostei muito. Vou reforçar, o nome do canal é Daniel Moraes, ele tem uma fotinha do Killua aqui, ó. Família, vamos ver a fotinha do Killua. E é o seguinte, já na moral, ó, Killua aqui, já na moral, vai lá nesse vídeo, deixa o like, deixa um comentário, porque, mano, o cara merece demais, demais, demais. Eu vou até comentar aqui, brabo demais. Tudo errado, porque a gente escreve errado mesmo e vai que vai. E é o seguinte, família, também conheçam o meu canal principal, que é canal Vini TV, tá? Que eu vou estar com a carinha assim, sei lá, com vermelho no fundo, e eu analiso personagens, não vou dizer que nesse nível, talvez de um jeito um pouco diferente, mas eu analiso profundamente personagens lá também. Fora isso, você que chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo, e fica aqui agora, ó, com outro react, e tamo junto!